Boa noite, pessoal! Será que começou? Cara, eu sempre faço isso, né? Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar um comentário aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu só colocar aqui. Estratégias de júri. Hoje eu vou falar de júri com meu grande parceiro. Fixa esse comentário. Fixar comentário. Fala, meu povo. Vamos ver se o doutor Vinícius chega aí pra gente assuntar com vocês. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Doutor Vinícius, apareça. Deixa eu colocar aqui. Fala, pessoal, muito boa noite para vocês. Vamos chegando. Agora sim, rapaz. Doutor Gustavo, doutor Diego. Olha só, cara, Eike Tyson, velho. Oi, Eike Tyson, achei que tu tinha sido sequestrado, nunca mais te vi. Opa! E aí, doutor, como é que tá? Como é que estamos? Até que Cara, enfim saiu esta live. Espera aí que agora tem até filtro para colocar aqui. cara, eu Olha botei um só. aqui que eu tô com uma alergia, eu acho, e o meu olho ele tá meio fechado, esse aqui, ó. Eu achei um filtro que ele dá até uma abrida no meu olho. Essa tecnologia, né, cara? Coisa boa. Ah, o troço é demais. Fala, Mas pessoal, vamos chegando aí. Hoje nós vamos conversar com um expert no Tribunal do Júri, doutor Vinícius Vargas. Eu já tive a oportunidade de... Lembra que aquela vez que vocês foram lá na escola conversar com a gente, que foi um encontro muito legal, muito bacana. Então, sabe o que eu pensei, doutor Vinícius? De repente, falar brevemente aí como é que tu foi parar no Tribunal do Júri para depois a gente tratar dessas questões aí de estratégias de júri, que é algo que é difícil de achar isso, né? A gente que perambula aí buscando conteúdo de Tribunal do Júri, é muito difícil achar alguma coisa que trate de estratégias, que é um negócio ali mais prático, algo que tu efetivamente consiga pegar assim, cara, vou levar isso daí para o meu júri. Grande Igor! Buenas, primeiramente, boa noite a todos, especialmente para ti, né, Felipe? E vamos parar com essa história de doutor aí, que a ideia. Eu até vim aqui em trajes não palacianos, né? Estou em casa, inclusive, né? Para realmente nós, usando o teu verbo, assuntarmos sobre este tema tão importante para a advocacia. Com certeza, o júri, para mim, sempre foi uma fixação, uma paixão muito grande, Felipe. Sabe que eu tive a satisfação, a honra e o privilégio de nascer numa família de operadores do direito, tribunos do júri, Que legal, cara. e, Não sabia e dessa tua isso sempre me história. chamou isso sempre me chamou muita atenção. Ainda na academia, comecei vamos dizer assim, a diligenciar junto com a doutora mãe, vamos dizer assim, né, que também atua no Tribunal do Júri. E eu me recordo que, enquanto estudante, ainda ocupava, né, a tribuna defensiva e vamos dizer assim, me segurava para não fazer algumas intervenções em algumas ocasiões. Me recordo muito bem de um júri na comarca de Montenegro, em que eu ainda estava na academia, e que participei da tribuna defensiva, em que era uma promotora, que inclusive a encontrei final do ano passado num júri na comarca de Portão, que fizemos, claro, em lados opostos, mas fizemos juntos, e ainda recordávamos daquele júri lá em Montenegro, que era um fato ocorrido num município próximo, muito pequeno, e de muita repercussão numa cidade. Montenegro não é uma cidade muito grande, mas, vamos dizer assim, a cidade onde o fato ocorrera era menor ainda, e
uma família de tradição naquela cidade. O pai dos réus que havia também, porque tudo começa num latrocínio, em que o pai dos réus, que eram irmãos, acaba falecendo nesse latrocínio, e depois os, os, os assaltantes, os latrocidas, são encontrados mortos e os irmãos são acusados desses homicídios. E aquilo repercutiu muito na época, faz muito tempo isso, o processo já transitou em julgado, por isso que a gente pode falar dele. E aquilo, eu já gostava muito do júri, e aquilo me despertou mais ainda. Então, depois de formado, graduado, obviamente que essa imantação, essa sedução que eu já possuía, não podia parar em outro lugar, que senão no sacrossanto território do Tribunal do Júri. Aliás, Felipe, eu ainda me permito dizer que eu não me esqueço do meu primeiro júri, em que, obviamente, claro, eram clientes da doutora Mãe, eram policiais civis acusados de um homicídio, e foi meu primeiro júri que eu fiz, tremia que nem vara verde. Claro, né, o Ministério Público pedia a absolvição dos réus, mas eu tive... foi meu primeiro júri, e atuei, vamos dizer, sozinho, falando, usando da palavra pela defesa. E ainda... Esse júri eu me recordo porque os réus policiais acabaram vitimando fatalmente a vítima, que era um indivíduo foragido, procurado, e que, segundo informações da inteligência, se deslocava à fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul para o cometimento de um assalto a banco. E, inclusive, foi desvendada a cidade em que este assalto ocorreria. E era nada mais, nada menos que a minha cidade natal, Porto Xavier. E eu dizia no plenário, assim, ainda bem que este indivíduo não foi para aquela terra santa de Porto Xavier, né, para roubar o único banco do Brasil que lá existe. Que legal, cara. Pô, É mais ou menos por aí, Felipe. Cara, muito legal, porque sabe que eu não sabia que tu tinha já isso desde antes, assim, sabe? Eu fico pensando que seria de mim se eu tivesse, daqui a pouco, que nem tu falou, uma família que advogasse, que tivesse na tribuna, porque eu caí muito de paraquedas no júri. Eu acabei chegando, fiz o primeiro plenário, assim, mas eu não tinha essa vivência de plenário. A primeira vez que eu assisti, eu nem conhecia muito bem o procedimento, mas eu tinha gostado muito daquelas histórias que a gente ouvia. Eu lembro que uma vez eu ouvi o Prestes, tu lembra do Prestes? Falando sobre os casos do Tribunal do Júri. Eu pensei, cara, eu vou lá ver como é que é esse negócio. E daí eu lembro que eu contatei algumas colegas e a gente acabou indo pro júri assim. Só que, cara, é que nem eu digo pro pessoal, ou você se apaixona ou você odeia o negócio, né? Porque eu fiquei encantado com aquilo. E até sabe, Felipe, que o júri na academia, especialmente, ele causa um certo, vamos dizer assim, certo asco até, quem sabe, dúvida a respeito da credibilidade de suas decisões, devido ser formado por juízes leigos, né? E na academia, tu deve ter ouvido isso, eu acho que os colegas aqui também assim ouviram, ferrenhas críticas, como tem ainda até hoje, a respeito do júri. Mas, fazendo o júri, né, e também estudando o júri, e esses nuances todos, eu me atrevo a dizer que é o tribunal mais justo que temos na nossa república, é o Tribunal do Júri. Cara, e é justamente isso. Até dentre alguns casos que eu pincelei ali para trocar uma ideia contigo, me vem justamente essa questão. O juiz, muitas vezes, ele fica amarrado a algumas questões que, no plenário, o jurado ele pode ir pelo lado que o juiz não poderia. Na verdade, o juiz indo, talvez viesse uma apelação e talvez não se confirmasse ali a decisão. E, inclusive, um dos casos que me veio, por exemplo, foi aquele júri que a gente dividiu o plenário.
em que havia uma investigação com milhares de horas de interceptação e toda a inteligência da polícia dizia que o fulano era o fulano, que o ciclano era o ciclano. E o processo ele estava todo prontinho, todo desenhado para uma condenação. E eu lembro que o meu cliente, o meu assistido ali, né, ele... Tudo dizia que ele era o... Vamos dar um nome aqui pro... Eu acho que não tem problema de falar o apelido que diziam, que ele era o tal do DJ. Nem sei se tu vai lembrar. Eu acho que ele não me segue Eu no não Instagram. lembro, eu não lembro do apelido. Eu lembro do júri, mas não lembro do apelido, mas tudo bem. Mas a questão era a seguinte, o DJ é o gerente lá do traficante, o DJ é isso, o DJ é aquilo. Então, passou um processo inteiro dizendo que ele era o gerente e para um juiz que recebe aquilo lá para sentenciar, se fosse o caso, ele diz, olha, a inteligência da polícia está dizendo isso, a investigação toda está dizendo isso, tinha até o organograma, se eu não me engano, da facção. Tinha um desenho, era da seção de inteligência da Brigada Militar, era uma investigação em conjunto com a Polícia Civil. Exatamente. E dizer, olha, o DJ é o cara que é o gerente ali do tráfico. E com milhares de horas de interceptação. E o meu cliente ele tinha uma questão que ele não tinha sido denunciado numa primeira vez. E depois, mesmo sem elementos novos, e não é incomum que isso aconteça em casos de júri, ele acabou sendo denunciado. E eu lembro que a peculiaridade é que a gente tinha um curto espaço para fazer a defesa. Eram 30 minutos para fazer a defesa. E era um processo grande, com 6 corréus. 6 corréus era, olha, 8, 10 volumes de processo. Só de inquérito nós tínhamos 3 ou 4, que eram... eu me lembro que um oficial da Polícia Militar, ouvido em juízo, e a própria autoridade policial civil também dizia que eram mais de 3.000 horas de interceptação telefônica. Exatamente. Exatamente. E, cara, teve uma situação engraçada que logo eu pensei assim, cara, é tanta interceptação que ele não... Tipo, tem muito mais para se apegar nos outros do que no meu. E a primeira que largam lá no júri, esse aqui é um áudio do DJ e eles estão mandando para o líder da facção que eles estão metendo bala nas viaturas da polícia. Daí tava o áudio lá, olha aqui, ó, a gente tá atirando neles, tá. E na hora, sabe, o cara meio que dá uma, sabe, endurece assim, eu pensei, puta merda, né, cara, não acredito, só porque eu tinha cogitado isso. Mas a questão, olha só a questão, um juiz, ele teria tudo para uma condenação nesse caso. Mas esse processo, cara, aí é que tá, ele tinha tudo, mas ele nunca... Uma das teses que eu aleguei foi justamente... Cara, eu até vou te perguntar se tu já passou por isso, porque isso é tão comum nos júris que eu passo tanto por isso, que assim, ó, tem todo o processo tratando do fulano como se ele fosse o fulano, mas nunca teve alguém dizendo, olha, o DJ que está na interceptação, que está sendo falado, é aquele ali, ó, que apontasse, não tinha um reconhecimento. As pessoas diziam, levou-se um processo, anos de processo, como se ele fosse o fulano lá, mas nunca teve nada nos autos, nada formalizado de alguém apontando para ele, dizendo, ó, aquele ali é esse cara que a gente está falando. Eu não sei se já de um reconhecimento efetivo, algo, não sabe? Tinha a foto lá dizendo que ele era o cara, mas ninguém nunca disse, olha, sabe? Eu acho que tu deixa para nós entrarmos já no primeiro tópico para tratar exatamente dessa questão de uma estratégia de plenário. E eu falo, claro, já passado o inquérito policial, vamos dizer assim, no sumário da culpa. E é aí que é a importância, né? Digamos, pegando este gancho deste fato, é exatamente estabelecer um contraditório para ver se esse sujeito é realmente o cunhado DJ ou não. Eu vejo que eu tenho um processo, mas não é de júri, em que o meu defendido ele é apontado
como sendo um sujeito com aquele determinado apelido. E o processo vem vindo. Sendo que no início do processo, no início da investigação, aquele apelido é vinculado a um outro indivíduo, pela própria autoridade policial. Né? E depois, do nada, sem qualquer explicação, aquele apelido é vinculado ao meu cliente. Óbvio, o processo está em andamento, é um processo gigante, imenso, né? Mas, quer dizer, a própria autoridade que investigou se contradiz a respeito disso. Né? Óbvio que esse relatório, em que esse apelido é vinculado a um terceiro, esse relatório está guardado e eu venho utilizando em todos os outros processos, certamente, né? Porque ele nega o apelido. E é aí que está a importância. Digamos assim, num processo de júri, em que temos que trazer outros elementos, né? Outros indivíduos que possuem a mesma alcunha. E isso é tranquilamente possível de se angariar. Né, até através de um pedido de diligências, através do juiz, de requisição judicial, enfim, porque, né, é impossível que aquele apelido seja vinculado somente àquele indivíduo. Então, é importante que, já no sumário da culpa, né, Felipe, que a defesa já vá trazendo elementos, é que nem a tese da negativa de autoria. Não adianta dizer não fui eu. Não interessa, alguém morreu, alguém matou aquela pessoa. Né? É óbvio que a defesa não precisa provar que foi um terceiro, mas, pelo menos, já, a importância disso já no sumário da culpa, ensaiar, projetar a possibilidade de que aquele indivíduo, a vítima, possa ter sido assassinada por outra pessoa, por outras pessoas. Veja que quando a gente... E às vezes tu chegar só no plenário para estabelecer isso, fica mais difícil, não. É uma tarefa muito mais difícil. Né? Vamos dizer assim, é um obstáculo muito grande a ser transposto. Mas são essas as estratégias que tem que se pensar. Porque, Felipe, eu acho que tu age da mesma forma. Se alguém te procura citado para responder à acusação no processo de júri, tu lê o processo, escuta a versão do acusado, teu cliente, tu já sabe se vai a júri ou não vai. É verdade. Tu já sabe a pronúncia, tu já sabe o que vai vir na pronúncia. Né? Então, é a partir daí que tem que se formar uma estratégia, tem que se pensar, né, no processo de júri, pensando no plenário. Desde o início, se começar a exercer a defesa lá na fase do inquérito, melhor ainda, né? Porque se começa a fazer o júri lá dentro da delegacia de polícia, junto com o delegado, né? Aliás, eu não me canso de repetir isso, e se eu ficar falando demais, tu me aparteia. Não, capaz. Segue firme. Mas Porque tu viu no júri lá que eu aparteio até colega, né? Até os réus estavam aparteando aquele júri. Até os réus estavam aparteando. Mas voltando então, dando a pincelada aqui no primeiro mote, vamos dizer assim, no primeiro subitem do mote nosso aqui da nossa live, e retornando àquele processo de júri, eu me recordo muito bem daquele júri, e depois soube que foi cassado o veredito condenatório, porque o meu assistido, e fomos lá. Fizemos um consórcio defensivo, vamos dizer assim, porque fomos conclamados pela nossa querida doutora Cristiane, né, que é a nossa colega. E, verdade, enfim, foi a Cris te lembra? que chamou para isso, e ela havia sido nomeada na época, e como eram muitos réus, ela, digamos assim, fez um chamamento, né, dos colegas, dos amantes da tribuna defensiva do júri, e fomos todos lá. E eu me recordo muito bem que, em relação ao meu assistido, eu lia a imputação, porque tinha essas 1000 horas de interceptação, tinha isso, tinha aquilo, e eu me recordo muito bem que eu lia a denúncia, e a imputação que recaía sobre o meu assistido era de que ele havia dado abrigo
a um indivíduo, a um dos indivíduos, se não me engano, era um menor de idade, que teria levado as armas de fogo até o local onde ele estava, que era em outra cidade. E estava assim descrito na denúncia. Não sei se tu recordas disso. Ah, cara, Né? eu lembro. Estava assim descrito na denúncia, que após o homicídio, as armas teriam sido levadas até ele nessa residência em outro homicídio. E ele acabou sendo condenado, e no fim, depois foi cassado esse veredito. Mas, eu não sei se tu recorda, eu estabeleci exatamente isso. Qual a relevância causal da conduta imputada a esse indivíduo, a esse denunciado, com o resultado morte da vítima? Se ele guardou as armas depois, né? Depois do fato acontecido. Não havia uma acusação dele de uma participação materialmente relevante na morte da vítima. Né? Sim. Nos disparos, enfim, eram disparos de arma de fogo, mas sim a própria denúncia reconhecia que ele não estava no local, que a conduta dele ocorreu em guardar as armas após o fato ocorrido. Né? E aí, claro, porque faltou tempo, né? Sim. Aqui, qual é que seria outra estratégia, né, Felipe? Desclassificação, um crime de favorecimento. Se eu não me engano, eles tinham um histórico. O pessoal tinha um histórico. E era 30 minutos, né, Vinícius, para fazer. Então, assim, mas assim, ó, duas coisas que me marcaram nesse júri, eu passei por isso várias outras vezes, era justamente isso. Eles se coloca ali no réu o tal do apelido e passa um processo inteiro e às vezes anos e nunca ninguém. E isso, cara, acontece até por parte dos próprios colegas que tocam os casos de nunca falar, ô excelência, nunca ninguém apontou esse cara como o fulano ali do apelido. E aí? E daí quando vai para o júri é assim, só que o problema é que lá no júri, cara, se o cara deixar para mostrar isso só lá é muito arriscado. E eu já passei por isso. Esse caso do DJ, eu lembro que ele até foi absolvido. Mas assim, ó, duas questões que aconteceram. Uma é essa do reconhecimento, que recentemente a gente passou por isso aqui em Santa Catarina. E quando eu cheguei eu falava para Tamara, eu falei, Tamara, eu acho que eu estou ficando maluco, porque eu não entendo como é que eles estão aqui, se nunca teve um reconhecimento. Só que a gente já chegou no júri e os colegas olhavam para mim, hoje está difícil, né, doutor? Está complicado o seu caso. Até por coincidência eu encontrei um dos colegas hoje na delegacia e ele disse, lembro do senhor, cara, aquele caso de vocês, eu achei que era impossível dizer. Só que eu olhava assim e falava, Tamara, eu só posso estar ficando maluco? E às vezes eu até olho para mim e penso, cara, será que eu estou ficando maluco? Para mim é tão simples. E algo que aconteceu mais de uma vez, que é justamente isso. Chegar no júri, por exemplo, o Felipe, e todo mundo falando que o Felipe é o DJ, que nem eu disse o apelido aqui. Mas, na verdade, nunca teve uma indicação direta. E outra coisa, do caso... Puta, agora me fugiu, cara. O que é que eu ia trazer dessa mesma situação? Uma indicação... Ah, outra coisa que tu falou, que me lembrou aquela história... quando é muito mais simples, teoricamente, o advogado só chegar lá e mostrar que não foi seu cliente, mas, como tu disse, que a gente trabalha de forma estratégica, é muito mais... O réu se beneficia muito mais quando você indica outros caminhos que podem ter sido, olha, a vítima tinha um contexto ali envolvendo tráfico de drogas, pode ter sido traficante, tinha um problema com fulano de tal... Porque senão fica que nem eu digo aquelas defesas do falta de provas. É falta de prova, é falta de prova. E uma vez eu vi o promotor falando para o colega, o defensor ele não está preocupado em mostrar que o cliente dele é inocente. Ele está preocupado dizendo que não tem prova. O cliente dele é culpado, só não tem prova. E deu, caraca, é a mesma coisa a dúvida. O pessoal vai, porque a dúvida, tipo assim, de forma nua e crua, né? Só isso. E eu sempre levei, cara, isso não é o suficiente, nunca é o suficiente, porque... Não é exatamente porque ali nós temos juízes leigos, né, o Felipe, que eles estão preocupados realmente com isso. É um indivíduo que praticou o fato ou não praticou?
tem que ter uma E lógica, eles né? querem saber, não adianta você chegar lá na frente do conselho de sentença e fincar, vamos dizer assim, e se agarrar na presunção da inocência, no ônus da prova. É Perante o conselho de muito. sentença, isso não funciona, não, o Felipe. E só com isso na mala é muito arriscado, né, cara? Então, aí vem uma questão que daí a gente já puxa. Como é que tu faz? Porque assim, ó, aqui, depois de fazer minhas leituras do processo, depois de estudar a prova, eu tenho aquele tempo da criatividade, de pensar assim, tá, e como é que os jurados vão receber porque é outra coisa, né? Tem muita gente que acompanha que não tem experiência no júri. E não adianta tu decorar todo o processo, decorar todas as provas, se tu não conseguir transmitir isso para os jurados de uma maneira que eles recebam isso. E outra, tem que ser tudo sistematizado. E se tratando, por exemplo, desse caso que a gente falou primeiro, imagina em 30 minutos tu sistematizar isso. Como é que tu faz isso daí? Como é que Sistematizar. Não, eu digo assim, como é que Eu vou te dizer uma tem coisa esse bem processo de certa, Felipe. criação? Eu vou te dizer uma coisa bem certa. Eu cheguei a esse ponto já, vamos dizer assim, crente de que sozinho eu não vou à tribuna do júri, tá? Especialmente em processos complexos, né? Processos grandes, né? Avolumados, vamos dizer assim. E até quando exista coautoria, concurso de agentes, tá? Em especial nesses casos, não vou mais. Eu acabo me esgotando intelectualmente no júri e às vezes esses júris que duram, entram noite adentro, eles me esgotam intelectualmente, né? Então eu já me convenci de que sozinho eu não ocupo mais a tribuna do júri, né? Vamos dizer assim, o meu desempenho é muito melhor quando estou acompanhado, tá? Às vezes não precisa nem participar, às vezes só mais um sentado ali, mas que conheça o processo também, né? Mas essa parte da criação, eu vou te dizer que eu faço um laboratório, Felipe, né? Claro, faço o estudo do processo, tudo, verifico até a versão pessoal do acusado, vejo o que a prova me permite trabalhar e faço um laboratório. Faço primeiro em casa, tá? Explico, faço lá no escritório, tá? E procuro fazer laboratório com pessoas sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma formação jurídica, sem nenhum cacuete, sem nenhum vício da academia, né? Perfil do Falo com jurado, pessoas, né? com amigos que são fora do direito, com o cara da academia, Cara com do senso comum. exatamente, do senso comum. Claro, pessoas, né, que eu posso conversar, às vezes numa conversa de bar, enfim, né, num pubzinho, e começo a contar uma história, né, porque eu sou muito contador de história, né, Felipe? Então, começo a contar a história, a situação assim, 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 né, e vejo o que vem de lá, né, não, daqui a pouco vem dessa, né, como é que a pessoa recebe, e aí já vou, vamos dizer assim, lapidando esse diamante bruto para chegar Isso aí. lá no conselho de sentença. Mas eu vou dizer assim, eu faço esse laboratório, né? Eu faço esse laboratório com pessoas do senso comum, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, em que pese ela seja advogada, antes de ser advogada, ela foi jurada há muito tempo, né? Então, digamos assim, é um bom termômetro também, a minha esposa, né? Ela é advogada, ela não é da área criminal, nem nada, né? Ela é uma advogada laboral, vamos dizer assim, né? E então ela é um termômetro muito valioso, que eu utilizo muito, Cara, né? aí tá uma sacada que é muito, até pro pessoal se ligar, assim, porque eu juro, uma vez eu falei, cara, a gente tem que conversar com quem não tem essa. A gente tem uma visão totalmente contaminada, ainda assim, ainda com esforço, mas, por exemplo, a Tamara no escritório, cara, não importa o caso que eu passe para ela sempre acha assim, não, mas tá na cara aqui que, sabe,
para a versão defensiva. Eu falo, cara, que com ela não dá para discutir essas coisas. Agora, hoje mesmo eu passei um caso terrível e ela já achou que tem coisa errada ali naquele inquérito. Eu falei, meu Deus, né, cara? Totalmente contaminada. A Tamara não dá e quando a gente debate os casos, ela já tá com uma visão assim como se tivesse na cara. Só que aí é que tá. Eu tenho o hábito de sempre levar o processo também para outros, assim, porque muitas vezes é onde as pessoas elas se tocam com questões que às vezes tu nem percebeu, que tu nem Que são irrelevantes para a gente. Olha ali, ó, a Osvira. A Osvira fez o primeiro júri esses dias. O pessoal tá consumindo aí, cara. Tá buscando. E é isso, cara. E às vezes é assim, ó. As denúncias, pronúncias, enfim, normalmente elas vêm com uma versão muito mais pesada do que de fato é. Não é incomum que isso aconteça. E muitas Principalmente vezes, as denúncias, né, Felipe? Principalmente as denúncias. E aí, se tu me permite, eu vou puxar o gancho quando tu fala do excesso, do abuso do direito de acusar. É essa inclusão de qualificadoras que não existem. E que, se não forem bem trabalhadas, voltando aqui ao sumário, primeira fase do júri, se não forem muito bem trabalhadas pela defesa, passa na pronúncia. Passa na pronúncia e quando daí tu tem que ir lá em plenário perder tempo com uma coisa que era morta e podia ter ficado pela pronúncia. Então é importante utilizarmos a pronúncia, aqui outra estratégia, né? Utilizar da pronúncia na sua verdadeira finalidade, que é o filtro das acusações, que é para isso que ela serve. A pronúncia serve como um filtro para que seja levado ao conselho de sentença aquilo que realmente tem uma probabilidade de se concretizar, vamos dizer assim. Tá? E nós, enquanto defensores, né, Felipe, a gente tem que se preocupar com isso sim, para não deixar ir a plenário e a gente perder tempo com coisas lá no plenário que poderiam ter ficado pela pronúncia. E aí é necessário chamar a atenção, porque a gente tem que chamar a atenção do juiz. Eu vou parafrasear aqui um colega que utiliza o segundo olhar, ele diz, né? E é isso que a gente tem que fazer o juiz olhar de novo aquilo. E aí fazer esse filtro das acusações temerárias, abusivas, infundadas, para que não se chegue lá depois em plenário e seja explorado pela acusação, claro, óbvio, em desfavor do nosso cliente, e aí lançando todo o resto em desfavor dele. Às vezes é o motivo, é o modo de execução, né, Felipe? Então, normalmente acabam trazendo um peso muito maior. E às vezes o motivo se utiliza do motivo para estabelecer a autoria, né? em que o teu cliente nega. Daqui a pouco, se tu filtra o motivo, deu. Acabou. Né? Não, e é justamente isso. Às vezes a gente... E eu acho que é mais comum até em várias de comarcas de cidades mais pequenas, onde o juiz ele trabalha com tudo que é tipo de processo, e que essas coisas passam muitas vezes. Daí tu vai para um júri, só que daí tem a parte que é engraçada disso, engraçada depois que passa, né? Sim. Que é de casos em que são processos extremamente violentos e uma desgraça, e o promotor, a sensação que dá é que às vezes ele nem estudou de tão fácil que tá para condenar. E normalmente, eu até anotei aqui aqueles casos das facadas. Eu trabalhei já em muitos casos assim de... são 20 facadas, 19 facadas, 10 facadas. Só que daí o processo ele caminhou... E eu digo isso porque a maioria desses casos eu peguei lá no júri.
E daí você vai A ler gente isso acaba no pegando laudo no júri e aí a gente olha para trás, meu Deus, como é que isso passou? e vai passando. Não, às vezes, que nem eu falei, às vezes os colegas, os defensores, sei lá, eles vão passando por cima daquilo tipo assim, como se fosse como se a versão acusatória fosse uma verdade absoluta e tentando se virar em cima do que já está posto. Quando, na verdade, a partir de uma desconstrução, cara, é muito difícil. Na maioria desses laudos, tu vai ver ali, muitos casos eu já trabalhei da questão de facadas superficiais que conseguem ser demonstrado ali um contexto daqui a pouco de legítima defesa, enfim, mas que não são facadas letais, que daí você vai ver efetivamente foi uma ou duas que realmente foi e as outras foram podem entrar num contexto de briga, alguma coisa assim. De E é luta engraçado. corporal para tirar uma outra qualificadora. Exatamente. Mas que chega no júri com esse peso, e até recentemente a gente andou pegando também, que daí parece que vai para o plenário com aquela certeza, assim, que o promotor ele já vai, cara, não tem como essa pessoa ser absolvida com 30 facadas, está tudo certo. E daí... Exatamente. E aí eu vou aproveitar e falar de um caso recente, que é do último júri, que fizemos aqui numa comarca vizinha, o Felipe, e fomos lá também, fui eu e o doutor Igor, que estava aqui. Boa noite, Ivan. E fomos lá para auxiliar o colega e pegamos o processo e aí eu vou aproveitar o gancho para traçar mais uma estratégia. A gente não precisa ir em plenário sustentar a versão do acusado quando ela não se sustenta em nada, né? E era exatamente esse caso. Né? O acusado alegava uma legítima defesa que era impossível, né? Que era impossível. Não tinha legítima defesa. Não existia legítima defesa. Ele matou um desafeto, a verdade é essa. Né? E foi o que eu detectei. Estava evidente. Né? E facadas. Né? E tinha foto do cadáver com as buchadas de fora, aquela coisa toda. Isso aí é um show de horrores também que me pegou. Isso, aquela cena terrível. Tá? E essa era uma das questões. O motivo caía de maduro, mas no fim passou. Tá? E fomos à plenária e eu dizia aos colegas, olha, aqui a plenária é o seguinte, é atenuante da confissão e o motivo, em vez de fútil, é privilegiado. Essa é a tese da plenária. E foi o que aconteceu, claro. Tinha uma outra qualificadora que, no fim, deu 4-2, ela foi mantida, a qualificadora. Que também caía, assim, não era fraca a qualificadora, mas tudo bem. Mas conseguimos a privilegiadora. Já de hediondo, já não é mais hediondo, afastada a hediondez do crime, mantida, reconhecido o privilégio, cai o fútil, ficou o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O fato não é mais hediondo, estava há um tempo preso, regime inicial semiaberto, vai embora para casa. Aí que tá, né, Vinícius? Cara, isso daí é algo que uma vez eu escrevi, né? O pedido de absolvição é melhor para o cliente ou para o nosso ego? Porque é claro eu li isso aí, Felipe. Eu li em algum lugar aí. Hã? Eu li isso aí, eu li essa tua postagem, cara, eu acho. É claro que é bom absolver, mas se você fizer o serviço ali de ver, tá aí, e se for condenado, como é que fica? O que efetivamente seria um benefício e onde que o risco é menor aqui? Porque às vezes ir para fazer esse cálculo, né? Ver se o teu cliente ele é reincidente. Daqui a pouco se afastar você sentir a qualificadora, se torna simples, não é mais hediondo, a progressão se torna mais, vamos dizer assim, menos rigorosa, né? Mais benefícios, um regime inicial menos rigoroso. Isso tudo tem que se raciocinar. Né? E a própria confissão ali, o réu querer
ele se mover para trazer ali para os jurados a verdade do caso. Isso daí é visto muito assim, né? Olha, ele vai ser condenado e ele está falando aqui, porque ele sabe que Não, que aqui se resolve esse caso. não ter vergonha o advogado de dizer na frente dos jurados: eu também não acredito no réu. Tá, e daí nesse Né? caso, mas vocês sustentaram ali que o réu ele queria a legítima defesa? Não, não, não. Óbvio. Né? Foi sustentado ali, olha, os senhores têm a versão pessoal do acusado que ele deu aqui perante os senhores, que foi legítima defesa. Tá? Sim. Os senhores têm que analisar isso, são obrigados a analisar. Mas, Cara, de fato, né, não a defesa acredita. no júri ela é plena e a plenitude é a defesa pessoal mais a do advogado. Então, agora, os senhores já têm a versão pessoal do acusado. Agora eu vou trazer a versão da defesa técnica, apoiada na prova do processo. Tá? Cara, eu passei por isso já e eu lembro que era cara, o réu era muito maluco, velho. E a gente conversou bastante com ele, falou, olha, ele queria também, ele queria negar a autoria de um crime que na fase policial ele confessou com tanto detalhe, até a música que estava tocando naquelas máquinas de tocar música, eu lembro que tocava essa música quando ela veio e se aproximou de... Cara, que assim eu pensava, cara, nem o delegado mais criativo do mundo sabe, não existe. Ia conseguir inventar essa história. E assim, ó, tinha testemunha que viu ele com a vítima, cara, era todo... Só que daí chegou no júri e a gente disse, olha, amigo, é muito mais negócio para ti, a gente ia afastar ali, tinha uma ocultação de cadáver, a gente que dava para trabalhar e tentar afastar as qualificadoras. E eu lembro que a Mel estava com a gente nesse caso, e ela trabalhou até uma questão ali meio da maluquice do cara, assim. E daí, no fim, a gente conseguiu que ele fosse absolvido na ocultação de cadáver. As qualificadoras, eu não lembro se a gente conseguiu afastar. Isso aí foi um caso de 2018, eu acho que entrou qualificadora. Mas a gente, quando foi passar para ele o resultado, foi na cela, né, falar para ele do resultado do veredito ali, ele disse, não, fica tranquilo, isso eu resolvo lá no tribunal. Tipo assim, viajando, cara, viajando na maionese. Eu falei, cara do céu. Mas em muitos casos que a gente assumiu para o plenário, cara, assim, ó, tu deve ter passado bastante por isso também. Muitas vezes em réus que a defesa é feita pela defensoria, eles vêm negando o processo, só nega. E chega no júri e fala, cara, tem coisa que não dá para negar. Daí eu sempre digo, ó, vocês querem ser condenados de forma justa ou daqui a pouco vocês querem uma condenação injusta ou daqui a pouco uma condenação justa, né, que seria onde a gente conseguisse trabalhar alguns elementos para que você ainda tivesse um benefício. E de ficar ali naquela conversa até o cara entender. E assim, cara, muitas vezes, porque se você vai lá e nega o inegável, muitas vezes o advogado sustentando isso, nada do que tu disser depois vai ser ouvido pelos jurados. Fica ainda mais na comarca que tu mais trabalha, né, Felipe? Tu vai abraçar uma tese que está totalmente indo contra a prova dos autos, tu bota em xeque todo o teu discurso. Tudo que tu vier a falar depois. E aí tá... E, cara, muito legal, muito legal. E mostrar E outra coisa, quando a defesa técnica faz esse tipo de exposição, isso vem uma credibilidade muito grande. Né? E dizer para o Conselho de Sentença, não, a defesa tem compromisso com a prova do processo. Né? Tem compromisso com a prova. Isso pesa, né, não estou aqui para conversa fiada, estou aqui para expor a prova do processo. E aí, né? E aí só vai, e aí vai. Né? Cara, entendeu?
uma das questões do Eu júri gosto que... sempre antes de estabelecer a responsabilidade do jurado também, do veredito dele, dessa questão da soberania dos vereditos, né? Porque daqui a pouco, até porque o réu falou, eu resolvo no tribunal, isso não muda que o jurado também não pense assim, o que eu decidi aqui eles vão recorrer e daí vai derrubar. Não, o jurado tem que saber que a decisão dele é soberana. Tem que dizer para o jurado, olha, o que o senhor decidir aqui é em definitivo. Não, mas ele falou isso porque ele estava... Ele nem tinha... Fora da casinha. Não tava batendo bem. O outro em Novo Hamburgo foi exatamente assim. Até eu acho que foi. O doutor Igor estava junto comigo. Todo o processo negando. Crime tentado, a vítima reconhecendo. Tá, mas aí eu me lembro que no interrogatório, a doutora juíza, a presidente, até dizia assim no sumário: tá, mas ele veio aqui e disse que foi tu que atirou. Mas ele está inventando, ele é um drogado. Tá, mas e a namorada dele? A namorada dele não é drogada e ela também disse que foi tu que atirou, ela estava junto. Mas ela é influenciada por ele. Cara... No júri, vai lá e assume, diz que foi tu que atirou. Sim. E que atirou e que parou no meio do caminho. Tentamos uma desistência voluntária, né? Não deu, mas tentamos. Eu lembro de um réu que ele ficou muito feliz. Que imagina, o cara ele teve uma troca de tiros lá, tentou fugir, bateu o carro e foi preso em flagrante. E o carro era receptado, o carro era roubado. E daí a acusação no júri era de tentativa de homicídio e da receptação. Receptação do veículo. E ele negava, o processo todo ele negou. Eu falei, cara, ele já tinha ficado um determinado tempo preso preventivamente. Eu falei, cara, tu vai ter que assumir que sabia que esse carro era roubado. Porque tu foi preso com esse carro, cara, e da onde não sabia nem dentro do carro. Mas a tentativa, se tu conseguir, eu falei, se tu conseguir fazer isso, eu vou conseguir trabalhar essa tentativa. Porque no final, ele foi, olha só a história, o cara foi na boca de fumo comprar droga. E chegou lá e o cara que estava no plantão lá vendendo, eles eram desafetos. Enxergaram ele e começaram a trocar tiro lá. Só que tinha um outro cara na biqueira lá que não tinha nada a ver com a história e, a princípio, ele teria sofrido um disparo de raspão no braço. Não lembro onde é que era. E aí foi imputada a ele a autoria desse disparo desse rapaz aí. Exatamente. E daí eu vou entrar em outra questão, que é justamente a possibilidade de trabalhar os detalhes do processo no tribunal do júri. E esse foi um caso de Alvorada que eu já falei várias vezes sobre ele, porque esse cara era uma pós-virada de ano. E esse cara que sofreu esse tiro de raspão, ele chegou no hospital, ele disse, olha, tomei um tiro aqui e tal. E lá pelas tantas no processo, no depoimento do judicial dele, ele disse, olha, na verdade, aquele dia eu estava muito louco. E eu falei para minha esposa, quando cheguei em casa, tinha tomado um tiro, ela disse que não. Que, na verdade, eu cheguei tão bêbado que eu caí ali no pátio e me machuquei. Mas ela disse... Só que assim, foi um trechinho do depoimento longo, foi um trechinho de nada dos depoimentos dele. E a esposa, sem ela ter vindo para o processo, a gente jogou aquilo e falou, olha... Aqui a gente tem um depoimento indireto da mulher dele dizendo que, na verdade, ele se confundiu. E ele já disse que ele estava embriagado. Então, assim, a gente criou todo um contexto que um juiz togado ele não teria como absolver o cara, porque estava tudo encaminhado. E a promotora ela se apegou tanto era um prontuário médico que falava de ferimento de arma de fogo, FAF. E ela disse, doutor, o senhor está querendo dizer que esse depoimento dessa esposa que nem veio vale mais que esse prontuário médico, que um técnico falando. Só que assim, daí vem outra questão. Eu lembro que eu conversei com uma prima, que ela é da enfermagem, pedi para ela me explicar o prontuário. E lá, naquele trecho, dizia hipótese diagnóstica, que é o que o cara ele diz que aconteceu quando ele chega no hospital. Então eu digo assim, olha, se ele chegou no hospital, estava loucaço. Todo mundo diz para ele que ele tomou um tiro. Ele chega no hospital, o que ele vai dizer? Ele falou, tomei um tiro. E ele só vai vir a descobrir depois que não era nada de tiro. Mas ali o médico vai escrever o quê? Dor de cabeça? Facada? Não. E eu lembro que, nossa, era uma promotora, ela ficou louca, assim, sabe? E batia a boca e tal, e o cara foi absolvido.
E ele foi condenado pela receptação, que agora eu não lembro se foi mas assim, ó, já tinha cumprido. Já tinha cumprido ele, eu cheguei na cela, ele dava pulo lá. Eu falei, cara, não acredito. Mas eu falei, cara, justamente isso. Se a gente não tem coerência, se eu chegar aqui e negar tudo, acabou a defesa. Não precisa nem eu vir aqui. É mais fácil eu ir embora. Tu vai tomar tudo ainda. Mas se tu abre espaço... E aí é que tá, né, cara? A gente tem que ter bala para dizer, ó, eu tô te dizendo que esse é o melhor caminho e mesmo assim pode dar tudo errado. Mas se tiver chance de dar certo, é o caminho que eu tô dizendo. É por aqui. Olha, se é para ter mais chance de dar certo, é por aqui. Ah, eu tô virando de lado, assim, porque eu sou viciado, né, Felipe? Tá fumando? Eu não quero aparecer filmando para não ficar feio. Ah, cara, ficar feio, esses tempos a gente gravou uma live tomando uma cervejinha, eu e um amigo, e já, cara, tinha umas 100 e poucas pessoas, aí quando viu, eu comecei a ficar num brilho, e a gente foi 2 horas, eu um maluco no meio da live. Deixa eu ver aqui que eu... Eita, cliquei errado. Será que tem perguntas? Tem aqui, ó, do seu Jucimar. Jucimar, ele é um... Consegue ver aí? Sim, consigo. Cara, o Jucimar ele vai ser um futuro criminalista que está bastante engajado e até está estudando meu próximo júri comigo. E esse cara vai ser bom, cara, porque ele tem uma percepção muito, muito boa dessas questões aí. Porque assim, ó, outra coisa, agora já puxando outra coisa que eu sempre vejo, cara, boletim de isso acontece muito, pelo menos eu vi, não pode acontecer só comigo. Daí tem lá o depoimento da vítima na delegacia, na fase judicial, e quando vê no boletim de ocorrência, tem uma versão nada a ver que foi dita para a polícia, assim, ó, como se fosse uma terceira versão totalmente desconexa da... E também já aconteceu disso aí absolver em plenário, e não foi uma vez só. Porque, justamente naquele sentido que eu falei do detalhe, que às vezes a gente passa ali por alguma situação como se fosse, isso aqui não... Tanto que eu falo para os colegas... É irrelevante, cara, né? Tudo é relevante, porque daqui a pouco é um trecho que tu consegue fazer uma construção em cima como se aquele trecho fosse o nó que resolve o processo. Sempre aquela questão assim de tu tem que ter o pulo do gato pro jurado, né? Que ele escute o teu raciocínio, que ele acompanhe o teu raciocínio, né, Felipe? E que ele escute aquele pulo do gato. Não é claro que ele não vai reagir dessa maneira, mas vamos dizer assim, internamente que ele vai... E eu vou te dizer, agora tu falou um termo legal, cara, e eu acho que quando a gente consegue pensar em algo para ser esse pulo do gato, eu acho que começa o negócio a fluir ali positivamente para nossa defesa. A gente tem que achar um pulo... O Prestes, no livro dele, ele chama de... Como é que ele chama? Ele chama isso aí de outra coisa. Ele chama de... Ele diz que é criar um fato, eu acho. Eu gosto. Ele diz, fala em criar fatos no júri. Eu não sei se é fatos. Mas assim, de criar situações que impactem e que façam as pessoas... elas não vão reagir sim, mas elas internamente acontecer isso assim, de pensar, putz, mas e aí? E agora? Como é que faz? Exatamente. Isso aí, e eu vou te dizer que uma das coisas que eu... Pode... Eu te interrompi aí. Não me interrompeu. Na verdade, eu só queria, falando esse do pulo do gato, eu fico lembrando de um júri que eu fiz, que eu peguei também, foi na pronúncia, fiz o recurso da pronúncia por fazer, ele me constituiu, e era uma tentativa de homicídio contra uma mulher. E ele veio e disse, mas doutora, veio ela com toda a gangue para cima de mim, eu estava fazendo a mudança na minha casa, e veio aquela turma, e ela veio dizendo, e eu comecei a mudança de manhã, e ela veio dizendo, quem é que te autorizou, o senhor veio morar aí agora? Quem cuida da casa sou eu, não sei o que. Ele tinha alugado a casa, enfim. E aí vieram tudo, e aí quando chegou de noite, eu não esperei chegar, né, doutor? Aí sapequei, né, só que acertou nela, né? Cara, e ela faz e acontece lá na vila, e
tudo bandido. Eu digo, cara, mas não tem uma linha do processo falando isso. Tá Hum, brincando. eu preciso de alguém que diga isso, né? Uma testemunha para rolar alguma coisa. Ah, doutor, mas ninguém lá da vila vai vir dizer que ela é isso, que o marido é isso, que o filho é aquilo. Aí, o que que eu fui ver? Ele havia sido preso em flagrante delito. Tá? Olhei quem era o policial militar que havia conduzido a prisão em flagrante dele. Arrolei ele para plenário, para ser ouvido. Porque ele foi ouvido no sumário, mas ninguém perguntou para ele quem era a vítima. Tá? E aí eu arrolei ele para plenário. E no mesmo prazo do 422, pedi para que fosse oficial, para que o juiz requisitasse informações ao batalhão local para que explicasse, para que dissesse se a vítima ou alguns dos seus familiares já haviam sido alvo de algum monitoramento pela seção de inteligência daquela unidade, enfim, né? Assim, na hipótese, né? E porque, né, a gente não tem o consultas integradas, aquela coisa, a gente não pode juntar essas coisas. Felipe, veio um dossiê da PM2. Tá brincando. Meu Eu fui Deus. surpreendido favoravelmente. Que Ouvi o maravilha. PM, ouvi o PM em plenário e perguntei quem era. Nossa, o PM, tá? Dissecou quem era a vítima, o marido da vítima, enfim, todo mundo. Tá? E eu nunca me esqueço que o promotor perguntou assim: e o réu? O senhor conhece o réu? E eu digo, ai, né? E o PM olha pro réu assim, sim, conheço. Eu disse, ah, vai estragar tudo agora. Ah, conhece do quê? De, de abordagem? Ah, abordagem do quê? Daí o PM larga assim, não, abordagem de rotina. Bah, que tapa na cara. E aí fizemos todo o júri e eu estabeleci isso, né? Trabalhei muitos antecedentes da vítima, enfim, para demonstrar a tese do réu de legítima. E assim, daí o pulo do gato foi quando eu saquei aquele dossiê da PM2. E aí comecei a ler aquilo, com fotinho, com tudo. Né? Veio assim, ó, veio um troço, Felipe, tu não imaginas. E aí comecei a ler tudo aquilo. E aí, claro, eu faço também o meu laboratório com o acusador, descobri que o acusador, antes de ser promotor, era policial militar. E, do nada, ele larga assim, ah, mas o senhor sabe que isso não vale nada, né? O dossiê. Eu digo, como? O senhor vai dizer que isso não vale nada? O senhor que, antes de ser promotor de justiça, era integrante das forças farroupilhas do estado do Rio Grande do Sul. Ah, claro que isso vale. Não vá contra as suas convicções, doutor. Meu E Deus, aí cara. eu dizia aos jurados, eu digo, senhores, pensem bem, se essa fulana aqui, e postava a foto, aquela foto do consultas dela era horrível. Tá? Se essa fulana aqui, qual é a hora do fato? 11h15 da noite. Ela bate na porta, aperta a campainha dos senhores às 11h15 da noite. E pelo interfone ela pede um copo d'água. O que os senhores fazem? Se abrir a porta, condenem o réu. Se passar mais uma volta na chave, absolvam o réu. Cara, que massa. Cara, eu acho que a gente tá aí uma hora, acho que para fechar com chave de ouro, a importância de aproveitar esses prazos 422, 479. Com certeza. Diligenciar, São cara, porque muito às vezes importantes. a gente chega sem nada. A gente chega sem nada no júri. E o 422 ele permite que tu arrole testemunhas, que tu peça diligências para o júri. Requisite informações, né? Porque Informações. Olha nós, só, tu tem um digamos, dossiê, eu nem no meu sonho mais ia pensar num troço desse.
o Felipe, na verdade, eu fiquei tão encurralado porque ele veio, não vou conseguir ninguém para vir aqui, né? E ninguém vai vir aqui para falar mal dela. Eu disse, meu Deus do céu, mas esse cara realmente agiu em legítima, é só ele que fala da legítima, as testemunhas todas ferram ele, a vítima tomou 4 tiros e não morreu, tá? E a mãe da vítima tomou um tiro no pé, mas era um tiro de ricochete, dava para ver que era um tiro de ricochete. Ele era acusado também de tentar matar a mãe da vítima. Então eram E o duas. promotor sustentou essa... E aí, o pior para mim seria a mãe da vítima. Claro que a perícia daí contribuía comigo, porque dava para ver que era um tiro de ricochete, que o projetil atingiu, assim, não foi tão superficial assim, mas também não penetrou na vítima. O laudo dizia isso. Sim. Então tinha o que trabalhar sob o ponto de vista pericial, assim, mais técnico. E aí o promotor de justiça pede a absolvição em relação a essa. Eu digo, agora sim, agora deu. Agora eu vou. Agora é dedo no olho, né? E aí, quando ele pede absolvição em relação à mãe da vítima, que era uma senhora de idade, enfim, né? Estava junto ali, realmente foi um tiro de ricochete. E aí eu digo, bom, agora deu, agora já. Que massa, cara, que massa. Isso. Cara... Foi. E aí, mas assim, aproveitando então, Felipe, da utilização desses prazos, né? Porque a gente não pega, não é todo o júri que a gente pega desde o início. O 422. E aí, quando tu pega, às vezes tu pega o processo, tu já está no 422, né, Felipe? Tu está no 422 e aí tu tem 5 dias, às vezes menos de 5 dias, para estudar um processo gigantesco, né? Para ver o que tu vai pedir. Correria. Infelizmente tem que parar tudo e analisar o processo para fazer o pedido. Agora, recentemente, um júri, uma comarca pequena, aqui próxima, e o 422 já havia passado. Esse júri foi remarcado várias vezes por causa da pandemia, e são tentativas, uma tentativa, um confronto com policiais, e tem uma pergunta que não foi feita para esse policial no sumário. E o 422 já tinha passado e tudo, e a então defesa técnica do réu tinha rolado lá as suas 5 testemunhas. Eu digo, o que eu vou fazer para voltar atrás? Né? O que eu pedi? Fiz um pedido ao juiz, que eu não queria incluir uma testemunha, mas eu queria substituir uma testemunha. Tá? Pedi para que ele substituísse uma delas. Aí, agora nem me lembro qual é, eu usei até os artigos do CPC, lá para substituição de testemunha. Tá? Eu não me lembro qual que é o número do artigo, mas eu usei os artigos do CPC para substituir as testemunhas. E o juiz, e claro, obviamente, certamente que eu fundamentei o pedido na plenitude de defesa. E o juiz veio e deferiu. Né? Deferiu, e exatamente nesse aspecto. Olha, o único entrave aqui seria uma questão temporal, e entendo que isto é insuficiente para mitigar a plenitude de defesa no plenário do júri. Desta forma, então, não se trata de inclusão de uma nova testemunha, mas sim de uma mera substituição. Então, estou deferindo o pedido da defesa. E aí consegui... Na minha opinião, certíssimo, né, cara? Exatamente, foi o que eu consegui fazer. Sempre peço também, claro, faço aqueles pedidos para participar do sorteio, né, lá dos jurados, quero ver a lista dos jurados, peço para que, nos termos lá do 400, eu gravar artigo de cor é horrível, mas é 400 lá, os 400 e alguma coisa, peço para que seja... peço para que seja respeitado, observado e respeitado o número legal de 25, tá? De 25 jurados, porque digo que há prejuízo para a defesa, porque para verificação de recusas motivadas, né? Então a gente tem que pesquisar lá 50 nomes, 60 nomes. Tá? Então,
Isso, então faço esses pedidos sempre. O 479 é aquelas diligências que a gente faz por si, aquela juntada de documentos. Lembrem-se de uma coisa, né? Que o 479 é documentos relativos ao fato em julgamento, né? Circunstâncias superficiais, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas que, vamos dizer assim, literatura, que jurisprudência, aí orbitam, não né? tem. Que orbitam, né? Que são orbitárias, vamos dizer assim, podem ser utilizadas em plenário, sem problema nenhum, até porque senão se trata. A questão da ata, né, Felipe? Muito cuidado com a ata de julgamento, as teses defensivas, os quesitos também, muito importantes. Eu tenho ultimamente levado os quesitos prontos, né, para o plenário do júri. Tivemos um problema muito sério de quesitação numa comarca pequena, aqui também porque o juiz é clínico geral, então tenho levado os quesitos prontos, o juiz faz os dele, né? Claro que se os dele ficar melhor que o meu, eu fico quieto, óbvio, senão eu digo, não, doutor, eu tenho os meus aqui, vou impugnar o primeiro, né? Vou impugnar tá, XX, e está aqui o que eu quero. Já entregue para Na ele. hora, né, também, que é outra Isso, questão do eu júri, tudo faço a na hora. impugnação na hora. Ah, não, não vou mudar, não vai mudar, então deixa que eu vou consignar aí a minha impugnação. Cuidem da ata, as teses defensivas, agravantes e atenuantes. Recentemente consegui decotar duas agravantes, em dois juízes diferentes, agravantes de reincidência, que o juiz presidente reconheceu, mas que não foi sustentado em plenário, porque não constou Isso é da ata. importantíssimo também, né, cara? Se Muito não sustentou, importante. não pode. Se não sustentar. E outra coisa, qualificadora, né? Se não sustentar, prestem atenção no acusador. Tem lá duas, três qualificadoras, ele só falou de duas. Não deixa de dizer, não, senhor não vai Às vezes quesitar porque você eles não falou. fazem aquela e a acusação pede a condenação nos termos, só para dizer que sustentaram, nos termos. Na verdade, não sustentou nada. Então prestem atenção, as majorantes, né, de crimes conexos, enfim. Tá? E, gente, no sumário da culpa, utilizem a pronúncia é o filtro da denúncia. Tá? Isso é importante. Ah, ele vai a júri, ele assume a autoria, beleza, mas tem essas qualificadoras. Vai para a júri, para um réu que assume a autoria com uma qualificadora, com duas qualificadoras, tem uma diferença gritante, imensa, imensa. E as teses, né, Felipe? As teses discriminantes, teoria do delito na cabeça, né? Teoria do delito na cabeça, crimes com concurso de agentes, citamos aqui o exemplo do nosso júri, que eu e o Felipe fizemos juntos, concurso de agentes, concurso de pessoas, tem que estar, vamos dizer assim, e outra coisa, não adianta chegar na frente do júri e usar termos juridiquês, né? Tem que falar a linguagem do povo, popular, né? Falar da banda de música, né? Da novela, isso, como é que é? Do cara explicar, eu adoro, não sei se tu te lembra, eu adoro explicar conivência, concurso de agentes e conivência, a diferença entre uma e outra. Isso quando eu me deparo com um júri, com concurso de agentes, porque eu adoro trabalhar com concurso de agentes, né, no plenário do júri. Mas eu acho que é isso, Felipe. Eu também não quero falar demais, eu nem sei que horas são. Isso aqui é muita. Lembra que eu te falei, cara, a gente começava a falar, não vai dar tempo de falar nada. Eu tinha anotado aqui, não deu tempo de falar, porque nunca dá. Sim. Porque a gente vai entrando e tem muita. Mas eu quero fazer uma denúncia aqui a todos esses colegas que estão aqui. Uma denúncia, porque esta live estava programada desde a declaração da Organização Mundial da Saúde, que declarou o estado de pandemia mundial. Ele estava me prometendo essa live desde então, mas a justiça tarda, mas não falha, né? Cara, muito obrigado pelo convite. Eu estava um tempão sem fazer e eu falei, não, o primeiro cara que eu vou chamar vai ser o Vinícius, que a gente estou devendo. Muito obrigado.
cara, aprendi um monte aqui. Eu já tinha visto tu trabalhar, eu falei nos grupos ali da OAB, aqui da comissão que a gente faz parte, eu disse, cara... Eu vi que tu tens uma palestra em Alvorada agora aqui na região, porque tu é um cara que deixaste o Rio Grande, né, Felipe? Tu deixou o Rio Grande, foi morar no melhor estado do país, que separa o Rio Grande, né? Separa o Rio Grande. Aí, cara. Eu não saio do Sul. E eu vi que tu tens um negócio em Alvorada. Pretendo aí... dia 27 ou 28, 27, eu acho. Vamos lá, vai ter até uma carne lá, um costelão. Vai dar. Agora sim, porque eu estava já fazendo... Eu já estava fazendo, arregimentando colegas para nós irmos lá polemizar, obviamente, a tua palestra. Eu nem sei se era para falar, mas eu tô falando porque, né, um churrascão lá, né? Ali, ó, Diego, ó. Esse é o cara... Isso, mas tava publicado ali. Dia 28, cara, será que eu marquei errado na minha agenda? Bom, eu vou confirmar. Mas, meu velho, muito obrigado. Fiquei muito feliz daí de ter aceitado. Posso pro print, Felipe, fazer o print aí da galera. Agora a gente foi dando tchau lá atrás, o pessoal foi saindo. Passou. Mas vamos fazer. Dá um oi aí, dá um oi. Tá. Cara de cliente absolvido aí. Cara de absolvido. Aí, consegui. Aí, foi. Cara, vamos ver se a gente faz de novo. Daqui a pouco eu vou te chamar para um evento presencial aqui. Não sei se tu gosta de vir para essas bandas, porque eu sou de... Que nem eu falei para Tamara, eu quero marcar um evento perto da praia. Ela, não, porque isso é bom. As pessoas não vão no evento, vão só querer ir para o mar. Mas daí é... Mas espera esquentar um pouco, tá, Felipe? Porque agora... esperando. Isso, baixou a temperatura aqui no Rio Grande, eu não sei como é que tá aí. Santa Catarina. Isso, baixou a temperatura. Diz que amanhã para amanhecer 5 graus amanhã. É uma coisa... mas faz parte. Felipe, eu quero só te agradecer também, dizer que todas as oportunidades em que estive contigo e com todos os demais que te acompanham, sempre foi muito salutar e eu também aprendi muito. Me recordo que no último júri eu te indicava, né, quando eles entraram lá na sala secreta não sei o que eles queriam deliberar, mas eu disse, tu me perguntava, o que eles estão fazendo? Eles estão lá anulando o júri, vai lá e não deixa isso acontecer. Cara. Então, isso, eu me lembro que nós almoçamos e no fim outras, e depois lá na escola de criminalistas em que aquele promotor arrepiou, né? Aquele promotor arrepiou para nós. Isso, e eu me lembro que aquele promotor, vocês se lembram que aquele promotor, eu havia assistido um júri dele antes, e eu detectei que ele era um promotor aparteador, ele cansava, ele era, assim, irritante chato, até na fala da defesa. E como nós tínhamos pouco tempo, o que foi que eu tratei, né? Eu falava para todo mundo. Trocentos advogados. Isso, eu falava até no grupinho que nós tínhamos criado no WhatsApp, não deixa ele apartear. Um policia o outro. Não deixa ele apartear. Chama ele para réplica. Tu te lembra que eu indicava ele para réplica o tempo inteiro? A juíza, depois eu descobri que a juíza até ficou braba comigo. Faz parte. Faz parte. Já fizemos as pazes, eu e a juíza, porque ela continua sendo a mesma juíza aqui. Mas é uma boa, eu gostava dela, gostei dela. Não, eu gosto dela também. Ela anda com a mão meio pesada aqui. Não sei o que aconteceu na pandemia. Isso aí também acho que, infelizmente, tem feito parte aí da nossa... Vamos deixar o pessoal dormir. Meu velho, forte abraço. Fica com Deus aí, tamo junto. Qualquer coisa, tu sabe que é só prender o grito aí, tá bom? Da mesma forma, um forte abraço para ti e para toda a tua turma. Falou, meu querido.